Israel foi duramente atingida. O Hamas lançou um ataque surpresa em grande escala bem dentro de Israel, durante um importante feriado judaico. Apoiados por uma barragem de foguetes, os combatentes do Hamas usaram explosivos para romper a cerca de fronteira que cerca Gaza. Em seguida, eles invadiram as cidades israelenses próximas com motocicletas, caminhonetes e parapentes. Até 22 locais fora da faixa de Gaza foram alvo, com algumas cidades a até 20 quilômetros da fronteira de Gaza. Embora os detalhes continuem a surgir, mais de 1.200 baixas israelenses foram relatadas até o momento desta escrita, incluindo soldados e civis. Pelo menos uma base militar israelense foi invadida, e vídeos nas redes sociais mostram militantes do Hamas levando equipamentos do exército israelense e até mesmo reféns. Em resposta, o governo israelense declarou estado de guerra e os reservistas israelenses foram convocados. Uma operação militar sustentada na faixa de Gaza é provável, mas a violência também pode se espalhar para a Cisjordânia e talvez até mesmo para a República do Líbano. O futuro imediato à frente parece sombrio, mas a razão por trás do ataque é igualmente alarmante. Tem a ver com acordos de paz, acordos de armas, acordos nucleares e, acima de tudo, tem a ver com a República Islâmica do Irã e a Arábia Saudita. Mas se você acha que os grandes jogadores são perigosos, espere até ver do que os pequenos são capazes. Israel está em um local difícil, onde as coisas tendem a sair de proporção rapidamente. No sul da República do Líbano, Israel e Hezbollah estão trocando tiros. Se isso continuar, é apenas uma questão de tempo até a República Árabe da Síria se envolver, e talvez até mesmo a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos. Rapidamente poderíamos enfrentar um novo conflito regional. Usando notícias terrestres, posso ver que mais de 42 fontes estão relatando essa história. Interessantemente, porém, 46% das fontes estão inclinadas para a direita, tornando isso um possível ponto cego para a esquerda. Descendo mais, posso ver que o Wall Street Journal divulgou a notícia e que a maioria das fontes é originária dos Estados Unidos. No entanto, também notei que as fontes da esquerda e da direita têm uma factualidade bastante mista, o que significa que essas publicações nem sempre usam fontes adequadas, ou podem usar uma linguagem carregada que altera o contexto. Mas ao olhar para as fontes com tendência ao centro, a factualidade é a mais alta. Esse é o tipo de coisa que procuro para fazer julgamentos sólidos. Usando o Ground News, posso facilmente filtrar o ruído. Nenhuma outra plataforma disponibiliza tais ferramentas, por isso aconselho a todos que marquem a página do conflito israelo-palestino no Ground News. Ele possui todas as notícias recentes e de última hora necessárias. Quero agradecer ao Ground News por patrocinar este vídeo e encorajo que você os confira como recurso. Os espectadores do Caspian recebem 30% de desconto no plano de acesso ilimitado usando o meu link. Vivemos em um mundo cada vez mais complicado e já é hora de modernizarmos a maneira como lemos as notícias. Aqueles que querem viver com os lobos devem uivar com eles. Nos últimos anos, a legitimidade do Hamas foi minada por outras organizações militantes. Grupos como os Comitês de Resistência Popular, o Jihad, Frente Democrática para a Libertação da Palestina e Frente Popular para a Libertação da Palestina, acusaram o Hamas de ser muito complacente e muito acomodado em relação a Israel. Desde então, o Hamas tem aumentado constantemente sua retórica e ações para corresponder ao governo de direita de Netanyahu. Tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, a violência aumentou constantemente para o seu nível mais alto desde 2005. No entanto, o atual ataque do Hamas é sem precedentes. Israel retaliará e tentará prevenir mais lançamentos de foguetes e infiltrações. Além disso, é provável que Israel inicie uma operação terrestre na faixa de Gaza para recuperar quaisquer reféns capturados e equipamentos militares do Hamas. Dito isso, o Hamas tem um histórico de manter reféns por longos períodos. Gilad Shalit, por exemplo, foi mantido refém de 2005 a 2011, e a situação era altamente política. A faixa de Gaza também é densamente povoada e cheia de armadilhas, túneis e locais de emboscada pré-definidos.
Uma operação terrestre israelense na faixa de Gaza poderia ser custosa tanto para as forças israelenses quanto para os civis palestinos. A última grande invasão terrestre israelense em 2014 resultou em pesadas baixas para ambos os lados. Mesmo assim, as hostilidades podem saltar para níveis não vistos em décadas. Mas a força, sofisticação e o momento do ataque surpresa do Hamas sugerem maiores poderes em jogo. A República Islâmica do Irã, em particular, é o maior patrocinador do Hamas. Para ser totalmente claro, ainda não está claro o quanto Teherã esteve envolvido no planejamento e preparação do ataque. Mas a República Islâmica do Irã tem muitos motivos para querer abalar o cenário político. Ironicamente, o que os iranianos mais temem é a paz entre seus principais inimigos, Israel e Arábia Saudita. Considere por um momento o contexto. Nos últimos meses, os tambores têm aumentado em torno de uma iniciativa americana para intermediar um acordo entre Israel e Arábia Saudita. O acordo reconfiguraria a arquitetura de segurança no Oriente Médio. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman chamou isso de o maior acordo histórico desde a Guerra Fria. A República Islâmica do Irã tem procurado maneiras de estragar a paz. O fato é que Israel e a Arábia Saudita têm até agora expandido silenciosamente os laços, mas um acordo oficial avançaria o objetivo estratégico de Israel de garantir total aceitação e reconhecimento no mundo árabe. Um acordo de paz dessa escala abriria novas perspectivas econômicas na região, tornando a periferia mais integrada, próspera e estável. E os americanos têm se esforçado ao máximo para concretizá-lo. Mas o acordo viria com termos e condições. Uma das propostas, ou recompensas pela normalização, é vincular os Estados Unidos à Arábia Saudita e Israel em um pacto de defesa, embora sejam tratados separadamente. Alguns legisladores acreditam que isso pode eventualmente resultar na formação de uma organização do Tratado do Atlântico Norte do Oriente Médio, encarregada de conter uma República Islâmica do Irã ressurgente. Um equivalente à Organização do Tratado do Atlântico Norte no Oriente Médio apoiaria a América na polícia da região e, portanto, permitiria a AOS americanos reduzir sua presença militar na periferia. Uma vitória para a maioria, mas principalmente para os Estados Unidos. No entanto, esta não é a primeira vez que Washington tenta criar alguma ordem geopolítica no Oriente Médio. Em 1955, legisladores americanos e britânicos ajudaram a estabelecer a Organização do Tratado Central, ou República Centro-Africana, para abreviar. Como o nome sugere, a República Centro-Africana deveria ser para a Europa o que a Organização do Tratado do Atlântico Norte era, um baluarte defensivo coletivo contra a influência soviética. Claramente não funcionou. Golpes, revoluções e divisões internas prejudicaram as responsabilidades e capacidades da República Centro-Africana. A organização se dissolveu em 1979. Houve algumas outras tentativas de recriar algo semelhante, mas cada esforço fracassou miseravelmente. A tentativa mais recente foi durante a administração Trump. Os Estados Unidos pressionaram por uma aliança pan-regional, apelidada de Aliança Estratégica do Oriente Médio. Seu objetivo era restringir e conter a República Islâmica do Irã. Mas, novamente, a dinâmica regional minou a unidade e a aliança estratégica do Oriente Médio nunca encontrou seu equilíbrio. A verdade é que o Oriente Médio existe em uma complicada teia de cooperação e competição. É um lugar repleto de diferenças e disputas, mesmo entre supostos aliados. Além disso, devido às riquezas de hidrocarbonetos, os governos locais têm pouca necessidade de receitas públicas como a tributação para manter as despesas orçamentárias. Como resultado, os governos no Oriente Médio estão desvinculados das sociedades que representam. Consequentemente, o poder político no Oriente Médio é altamente centralizado e, às vezes, até mesmo personalizado. No entanto, quando a agitação política irrompe na região, o que acontece de vez em quando, os acordos personalizados são cancelados tão rapidamente quanto foram aprovados. Para contextualizar, apenas 2% dos jovens sauditas são a favor da normalização das relações com Israel, segundo a pesquisa da Juventude Árabe de 2023. Como se poderia esperar, alcançar um acordo de paz não tem sido fácil nessas circunstâncias. As necessidades políticas mudam tão rapidamente quanto a direção do vento. Os inimigos de hoje podem ser os amigos de amanhã. Mesmo assim, para chegar a um acordo, Washington teve que filtrar os interesses estratégicos sobrepostos que unem a Arábia Saudita e Israel. A República Islâmica do Irã está no centro desse cálculo. Israelenses e sauditas se sentem ameaçados por ele. Consequentemente,
2 pactos de defesa bilaterais separados com os Estados Unidos foram sugeridos como considerações para a normalização saudita-israelense. Esses tratados se assemelhariam aos pactos militares com o Japão e a República da Coreia, que são considerados os tratados mais robustos que os Estados Unidos têm fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Embora pactos de defesa separados com Israel e Arábia Saudita adicionassem alguma estabilidade ao Oriente Médio, as dinâmicas regionais continuariam a minar a unidade como sempre fizeram. Paradoxalmente, um processo de normalização projetado para permitir que os Estados Unidos saiam do Oriente Médio poderia acabar puxando-o de volta. Segue-se que os pactos de defesa com Israel e Arábia Saudita seriam principalmente uma concessão unilateral. A América realmente não estaria ganhando nada com o acordo. Na verdade, estaria fazendo compromissos adicionais para um lugar que deseja deixar. O único benefício para a América é que os pactos de defesa facilitam as negociações. Para Israel, enquanto isso, as apostas são diferentes. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mais precisamente seu gabinete governante, há algum tempo vem considerando a anexação completa da Cisjordânia. A coalizão governante inclui facções que representam os colonos judeus religiosos na Cisjordânia. 2 partidos políticos, em particular, possuem uma influência desproporcional: o Partido Sionista Religioso e o Partido do Poder Judaico. Esses 2 controlam os ministérios mais influentes do país. Itamar Ben-Gvir atua como ministro da Segurança Nacional, enquanto Bezalel Smotrich é o ministro da Fazenda e, de fato, ministro da Defesa. O que ambas as partes têm em comum é a missão de recriar Israel como um Estado judeu, estendendo-se do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. E ao controlar os ministérios que controlam, Ben-Gvir e Smotrich têm pela primeira vez a força e o dinheiro para anexar a Cisjordânia unilateralmente. No entanto, fazer isso significaria extinguir as aspirações palestinas de autogoverno e forçá-los a se mudar para outros países árabes vizinhos. O presidente Joe Biden tem dialogado para manter israelenses e sauditas engajados. No coração das negociações tem estado a fé dos palestinos. O Reino da Arábia Saudita não pode estabelecer relações com Israel sem abordar a questão palestina. Uma das condições centrais para um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel tem sido parar os planos de anexação da Cisjordânia e o êxodo de palestinos que se seguiria. Em troca do reconhecimento oficial e normalização das relações pela Arábia Saudita, os israelenses transfeririam uma quantidade significativa de terras na Cisjordânia, conhecida como Área C, para a autoridade palestina. Os locais e territórios específicos estão abertos a compromissos, mas teria que ser algo significativo o suficiente para fazer a diferença. Simultaneamente, Israel congelaria primeiro a expansão dos assentamentos na Cisjordânia e depois a legalização dos assentamentos israelenses ilegais nas mesmas áreas. Sim, é uma situação profundamente confusa, que se torna ainda mais complicada pelo recente ataque do Hamas. De qualquer forma, se certas partes da Área C fossem transferidas para o controle palestino, a autoridade palestina formaria uma entidade mais contígua e, assim, seria melhor capaz de desenvolver infraestruturas locais e cidades sem afetar os assentamentos israelenses. Esta transferência está, de fato, prevista nos Acordos de Oslo de 1993, que Netanyahu se comprometeu recentemente a cumprir. No entanto, Netanyahu é conhecido por voltar atrás em suas promessas. Então os sauditas solicitaram a transferência de território antecipadamente como parte de um acordo de normalização. De todas as formas, conceder partes da Área C seria um divisor de águas. Isso efetivamente esterilizaria os planos de anexação. Além disso, daria ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman uma conquista imediata em nome dos palestinos, que ele poderia então usar como munição política para justificar um acordo de paz com Israel. A mesma regra se aplica a Netanyahu. Garantir uma resolução pacífica com a Arábia Saudita seria um acordo de paz histórico em meio ao pano de fundo de protestos políticos e escrutínio legal. A normalização das relações com o mundo árabe é um objetivo estratégico de longo prazo para Israel. Se o Estado deve existir, ele deve encontrar maneiras de forjar e reparar laços com seus vizinhos. Eventualmente, as nações árabes se organizarão. Elas se desenvolverão e prosperarão. E se Israel não tiver consertado seu relacionamento com os árabes até então, a sobrevivência do Estado estaria em perigo. Portanto, a paz com a Arábia Saudita seria uma vitória geopolítica histórica,
que poderia estabelecer um precedente para que outros países árabes fizessem o mesmo. Para a República Islâmica do Irã, no entanto, um acordo de paz entre o mundo árabe e Israel seria prejudicial. Se a República Islâmica do Irã estava envolvida no ataque é desconhecido, mas grande parte de seu poder na região é construído em torno da premissa do conflito israelense-palestino. Caso o mundo árabe e Israel cheguem a um acordo, isso desarmaria gradualmente a projeção de poder da República Islâmica do Irã. Além disso, um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel permitiria a AOS israelenses coletar seus recursos e focar exclusivamente em reduzir a influência da República Islâmica do Irã. A Arábia Saudita e alguns outros estados árabes participariam ativamente dessa reorganização geopolítica. Seria uma luta que a República Islâmica do Irã não tem chance de vencer. Então, mesmo que o Hamas não seguisse diretamente as ordens da República Islâmica do Irã, ambos os lados provavelmente agiram em coordenação, dado o interesse comum em interromper o progresso nas negociações de paz que estavam em andamento. Ironicamente, também existem israelenses que querem estragar a paz. Enquanto Netanyahu tem o controle do volante, seus parceiros de coalizão ultranacionalistas estão no controle dos freios. Smotrich, que é possivelmente o segundo oficial mais poderoso em Israel, declarou publicamente que não faria concessões a OS palestinos, mesmo antes do ataque do Hamas. Se as negociações falharem, os membros do gabinete de extrema-direita de Netanyahu podem interpretar isso como um sinal verde para seguir em frente e anexar a Cisjordânia. Basta dizer, as apostas não poderiam ser maiores. Cerca de 3 milhões de palestinos chamam a Cisjordânia de lar. Se o pior acontecer e a guerra em Gaza se expandir para a Cisjordânia, ou se o gabinete de extrema-direita israelense optar por expulsar os palestinos completamente, a maioria dos civis viajaria para o reino Hashemita da Jordânia vizinha, pois é o local mais próximo e já abriga uma substancial comunidade palestina. No entanto, o reino Hashemita da Jordânia tem acolhido por anos centenas de milhares de refugiados que fogem de conflitos regionais, incluindo sírios e palestinos. O reino Hashemita acolhe o segundo maior número de refugiados per capita em todo o mundo. Mais de 715 mil indivíduos estão registrados como refugiados no reino Hashemita da Jordânia. Isso é quase 7% da população total do país. O reino Hashemita da Jordânia não tem capacidade para organizar e acolher mais 3 milhões de refugiados. Isso simplesmente quebraria o país. Portanto, um êxodo palestino provocaria protestos internacionais. E mais importante, provocaria instabilidade regional e catástrofe, tudo na fronteira norte da Arábia Saudita. Ainda pior, o êxodo dos palestinos veria grupos militantes pró-iranianos, incluindo o Hamas, infiltrarem-se no reino Hashemita da Jordânia. Esses militantes provavelmente explorariam a situação enquanto o reino Hashemita da Jordânia está em queda livre. Todo esse caos beneficiaria o principal rival da Arábia Saudita, a República Islâmica do Irã. Mohammed bin Salman não pode permitir isso. A Arábia Saudita já está lutando contra os rebeldes Houthi pró-iranianos ao sul e contra os próprios iranianos a leste. A última coisa que o reino da Arábia Saudita precisa é de uma nova frente geopolítica ao norte, perto da futura cidade de bilhões de dólares, Neom. Devido a isso, o governo saudita está procurando evitar, ou pelo menos limitar a turbulência que muitos esperam que irrompa. Enquanto isso, a política palestina está centrada na rivalidade do Hamas versus Fatah, tanto que torna as negociações internacionais envolvendo os palestinos extremamente complicadas, pois eles não têm uma frente unificada. A disputa entre Hamas e Fatah tem sido tão prejudicial para o cenário político que os sauditas têm procurado contornar completamente as organizações palestinas e negociar em seu nome para conseguir algum espaço para os palestinos que vivem na Cisjordânia. Como os palestinos não parecem ser capazes de negociar por si mesmos, alguém tem que ser o adulto nesta situação, e os sauditas têm feito exatamente isso. No entanto, abordar a questão palestina e os pactos de defesa não são os únicos acordos que foram propostos. Os americanos também têm considerado permitir que a Arábia Saudita desenvolva seu próprio programa nuclear civil. Em essência, o reino seria autorizado a enriquecer urânio em seu solo, embora com salvaguardas apropriadas para tranquilizar Israel. Um programa nuclear saudita, aprovado pelos Estados Unidos e Israel, andaria de mãos dadas com a normalização das relações. Abriria todo tipo de oportunidades comerciais e de segurança para a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos. Ao incluir a geografia saudita em seu cálculo estratégico,
Washington poderia prosseguir com seu plano de empregar o corredor econômico Índia-Médio Oriente-Europa. Biden e seus aliados revelaram o corredor durante a cúpula do Grupo dos 20 em setembro, que ligaria a Índia à Europa passando pelo Oriente Médio. A República Islâmica do Irã está excluída do corredor, enquanto a Arábia Saudita e Israel são essenciais para ele. Um acordo de paz, portanto, traria o corredor econômico Índia-Médio Oriente-Europa um passo mais perto da realidade. O contorno final do acordo de normalização tem sido vendas de armas. Especificamente, a Arábia Saudita tem pressionado os Estados Unidos por acesso acelerado a armamentos americanos avançados. Ela não quer nada menos do que o que foi prometido à Emirados Árabes Unidos em troca de seu acordo de normalização com Israel, que incluiria jatos de combate F-35 drones MQ-9 Reaper e uma coleção de mísseis guiados com precisão. No entanto, essas transações de armas envolvem um conjunto complexo de negociações. Primeiramente, os Estados Unidos são legalmente obrigados a manter a vantagem militar qualitativa de Israel em qualquer venda para a região. O ponto focal tem sido o F-35 e suas variações e capacidades associadas. Nenhum outro país além de Israel opera esses jatos de combate na área. Tel Aviv quer manter assim. Até este ponto, um ramo de oliveira entre Israel e Arábia Saudita parecia provável. O ataque do Hamas, no entanto, muda a equação. Isso atrasa o acordo de paz, se não o torpedear completamente. O que era antes não existe mais. A situação está tensa. Legisladores israelenses de extrema-direita possuem agora a munição para prosseguir com a remoção dos palestinos. Se o histórico acordo de paz tiver alguma chance de sobreviver, Netanyahu deve trabalhar para manter seus aliados de extrema-direita sob controle. O lado positivo é que a oposição política se ofereceu para formar um governo de emergência por enquanto. Portanto, a catástrofe ainda pode ser evitada. No geral, o ataque do Hamas está levando a periferia ao ponto de ebulição. Demorou muito para chegar, mas a geopolítica é assim. Ou você se rende à realidade, ou a realidade se rende a você. Eu sou Shirvan, seu anfitrião do Caspian Report. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Lembre-se de clicar no ícone do sino para não perder nosso conteúdo mais recente. Obrigado por assistir e até logo.